Boa tarde, gente. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Yuri. Eu sou aluno de teologia, curso de faculdade para ser pastor, que a gente estuda Bíblia, né? Vem de Theos do grego, que significa Deus, e logia é estudo, então estudo de Deus. Eu me formo nesse ano e estou aí todos os finais de semana aqui com vocês, enchendo um pouquinho o saco de vocês, atrapalhando um pouco, mas estamos aqui juntos, nos conhecendo e aprendendo um pouco mais sobre esse Deus junto. O pastor Everaldo me chamou no começo do ano e desde então tenho estado aqui. Eu vou quebrar um pouquinho do protocolo da maioria dos sábados à tarde aqui. Normalmente, quando a gente vai ter um verso da Bíblia, o verso aparece lá na frente. Hoje, eu fiz questão de não colocar nenhum verso lá na frente, que eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, seja ela física, no celular. Se você não tiver com uma Bíblia aí, vai com um amigo do lado. Se você quiser uma Bíblia, o Wesley se vira e arruma uma Bíblia aí para vocês, só pedir para ele. Mas então já deixa aí sua Bíblia preparada que a gente vai estar lendo bastante, um número legal de versos hoje. O nome dessa série, o pastor já marcou já faz algum tempo comigo para eu fazer uma série aí de 3 sábados. E eu pensei sobre o que falar em 3 sábados. E eu me lembrei um pouquinho de uma aula que eu tive sobre Paulo, sobre a história de Paulo, e lembrei das fases com que Paulo passou. Então pensei, vou falar sobre Paulo. 3 momentos da vida dele. Então coloquei 1 e 3 e eu pensei na hora. Quando eu colocar esse nome 1 em 3, eu tenho que falar sempre que é sobre Paulo, porque senão todo mundo vai pensar que eu vou estar falando sobre Trindade. Porque o nome 1 e 3 lembra disso. Mas a gente vai estar estudando um pouco sobre Paulo. E hoje nós vamos ter o nosso primeiro sermão dessa série. Já pode passar o slide, que se chama Saulo de Tarso. Primeira fase de Paulo, chamada de Saulo de Tarso. E a gente vai estar estudando aí um pouquinho sobre isso. Ao estudar sobre Saulo de Tarso, a gente está estudando sobre uma pessoa na Bíblia, certo? Eu comentei aqui acho que na primeira ou na segunda vez que eu preguei aqui, eu fiz um comentário de que a Bíblia, mais de 50% dela, na verdade 60% da Bíblia é formado de um estilo narrativo, de um estilo de literatura que é chamado narrativa. Ou seja, a grande parte da Bíblia, a maior parte da Bíblia são histórias, certo? E através dessas histórias eu falei que eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cá, porque eu acho que fica mais para o meio, e aí eu não fico muito distante, me mexendo muito, porque tem a câmera ali para me lembrar. Eu posso ficar aqui? Tá certinho na câmera? O pessoal daquele sofá não me vê, mas aí eu dou uma andadinha aqui para dar um oi, beleza? Está todo mundo me vendo. Ó, daqui me vê ali, daqui me vê ali. Beleza. A narrativa, ela é uma história, e através da história a gente vê do ponto de vista do autor o que ele quer passar com aquela história, certo? Então, por exemplo, se eu escrevo uma história, mesmo que eu não tenha a intenção muitas vezes, a minha visão de mundo, a forma como eu enxergo o mundo, está inserida ali. Só que dentro da narrativa também, e aí já pode pegar o guia de vocês, no próximo slide está aí, dentro de uma história, dentro de uma narrativa, sempre não, pode passar esse aí, mais um isso. É necessário que haja um ou mais personagens, certo? Não faz sentido eu ter uma história da Bíblia, eu ter uma história, uma narrativa, uma literatura, qualquer que seja ela, e eu não ter personagens. Os personagens, eles são a parte-chave de uma narrativa. E na Bíblia não é diferente, ainda mais se tratando da Bíblia, que é a história entre Deus e a principal criatura que ele fez aqui na Terra, que é o ser humano, são os personagens. Dentro dessas histórias, e a gente viu vocês discutindo aí nas mesas, nós temos personagens com quem a gente se identifica. Então, quando eu estou escutando uma história, quando eu estou lendo uma história, quando eu estou assistindo uma história e eu vejo um personagem, imediatamente eu vou reparar que aquele personagem ele enfrenta conflitos, ele enfrenta emoções, ele enfrenta problemas, ele enfrenta relacionamentos, e nós também passamos por tudo isso. E ao ver esse personagem, eu me identifico com essas coisas que ele tem. Alguns mais, outros menos. E é por isso que a narrativa ela é tão poderosa, porque a narrativa ela contém personagens.
com quem eu me identifico. Então, quando eu olho um personagem, eu vejo o que ele está passando, eu me identifico, eu trago isso para mim, isso mexe não apenas com o meu lado cognitivo, não apenas com o conhecimento, mas isso mexe com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Quem nunca chorou vendo um filme? Quem nunca, né? O Isaac falou que nunca chorou. Isaac é um homem de pedra, um homem duro. A maioria de nós já chorou, ou pelo menos se emocionou vendo um filme, ouvindo uma história, vendo a vida de um personagem. Com a Bíblia não é diferente. E ela usa os personagens, então, de forma que eles sejam para nós espelhos. Como espelhos. Vamos ver se esse tem a resposta aí. Não sei se apareceu, se eu pulei também nesse na hora do PowerPoint. Aí, espelhos para nós. A Bíblia usa os personagens como espelhos para nós. Então, às vezes é um pouco difícil a gente se relacionar com os personagens da Bíblia. Por quê? Isso aqui o pessoal que está na classe bíblica, a gente tem todo dia uma classe, todo dia não, todo sábado uma classe às 3 horas ali em cima, e é um assunto que a gente fala muito, até falamos hoje. A literatura bíblica ela é diferente da literatura moderna. Porque a literatura moderna, ela foca muito em colocar o máximo de detalhes possíveis. A Bíblia não, ela não tem muitos detalhes. Então, às vezes é difícil a gente se relacionar e se identificar muito com o personagem da Bíblia, porque não tem muito sobre eles. Porque a forma que a Bíblia age é que tudo que está lá é relevante, tudo está importante. Então não tem detalhes à toa. E um exemplo que eu até dei lá hoje, a gente estava ensinando sobre Davi hoje, é que na Bíblia é raro encontrar a descrição física de um personagem. Paulo, como que era Paulo? A Bíblia não fala muito. A Bíblia fala muito sobre as características acadêmicas de Paulo, sobre o que ele fazia ou não, mas não tem. A maioria dos personagens não tem. Quando há na Bíblia a descrição física de um personagem, ela é porque ela é relevante para a história. E assim é na Bíblia. Então, às vezes, fica difícil relacionar. Por exemplo, na história de Davi. A gente tem Davi, e tem Golias, e tem Saul. E Saul ele é tratado como um homem bonito e forte, e alto, de boa estatura. Mas, ao mesmo tempo, Saul ele era arrogante. Ele era um cara cheio de si, mostrando que quanto mais forte, mais alto ele era, mais ele se achava. Já Davi era um molequinho franzino que cuidava de ovelhas. A Bíblia fala que ele era bonito, mas ele era franzino, novão, moço. E mostra que Davi, ele, apesar disso, ele era alguém humilde. Ele se colocava nas mãos de Deus, ele tinha dependência em Deus. Então na Bíblia, às vezes a gente não tem muito disso, mas quando tem na Bíblia, é importante. No entanto, a gente está vendo que os personagens são como espelhos para nós, que nós nos identificamos com ele, às vezes não com tudo porque não tem muitos detalhes, mas com o que tem nos identificamos. No entanto, todavia, porém, os personagens da Bíblia, eles não são, que está no próximo, e aí você pode completar, eles não são simplistas. O que isso quer dizer? Quando a gente vai para uma história de criança, e a gente vai estudar um conto de fadas, uma história infantil, e principalmente os filmes um pouco mais antigos, hoje isso tem mudado, a gente tem uma visão branca e preta. Esse é o personagem bom e esse é o personagem ruim. Esse é o vilão, esse é o herói. Esse é o mocinho e esse é o cara ruim. Essa é a mulher boa, essa é a ruim. É a princesa e a bruxa. E a gente tem muito isso. Só que na Bíblia, apesar de nós termos personagens bons e personagens ruins, não é tão simples assim. A maioria dos personagens, a grande maioria deles, está cheio de características positivas e negativas, tudo em uma pessoa só. Então, quando a gente olha para um personagem, a gente olha para ele, caramba, que personagem legal, nossa, show de bola. E muitas pessoas têm uma visão muito romantizada da Bíblia nesse sentido, de que, uau, os personagens bíblicos, nós deveríamos ser como eles, e trata como se fossem deuses. Quando muitas vezes, se a gente fosse copiar tudo que eles fazem, meu amigo, tanto de coisa errada que a gente faria. Vamos falar dos heróis da fé. Os heróis da fé, Hebreus. Os personagens bíblicos são considerados heróis da fé, nossos exemplos. Vamos copiar tudo deles. Então, Abraão, né, que mente sobre a mulher dele para poder salvar a sua vida e oferece a mulher dele para os outros. Que usa sua auxiliar doméstica para sexo. Vamos pegar Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Eu ouvi uma mesa ali falando da história de Davi, quando eles estavam falando dos personagens. Ele olha para uma mulher no terraço de uma casa, acha bonito e fala, eu quero essa mulher. Aí ele vai, dorme com ela, engravida ela e fala, agora eu preciso dar um jeito, o povo não pode saber disso, eu sou o rei e tal, já sei. Vou botar o esposo dela, que é um soldado, na primeira linha de guerra, que ele vai pra guerra e ele morre. Aí eu pego a mulher dele pra mim. Esse é o homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Imagina se a gente copiar tudo dos personagens da Bíblia, como se eles fossem bons, em que ponto nós também entraríamos? Então os personagens da Bíblia, eles não são simplistas, eles têm muito mais. E ao mesmo tempo que a gente acha coisas negativas nele, nós também achamos coisas lindas e belas neles. Exemplos de humildade, de fé absurdas, como Jó, como o próprio Davi, que se mostra, de fato, como um homem segundo o coração de Deus em diversos momentos da vida dele, se entregando com humildade completamente para Deus, em momentos em que Saul quer matá-lo, e ele tem a oportunidade de matar Saul. Ele era um general, está foragido no deserto, passando fome, tem a oportunidade de matar Saul, virar o rei, mas ele não mata. Ele poupa a vida de Saul, e a gente tem diversos exemplos. E é por isso que é importante estudar esses personagens da Bíblia, ver aquilo que tem de bom neles, ver aquilo que tem de ruim, ver aqueles com quem a situação a gente mais se identifica e tirar lições pra gente. E tirar lições para os momentos da vida que a gente tem passado. Tô te vendo também. Então a gente vai abrir agora, entrando nessa introdução agora sobre os personagens, para a gente entrar no personagem que a gente vai estudar. Hoje nós vamos estudar sobre dois personagens. Essa série é sobre Paulo, sobre Saulo. Hoje é Saulo de Tarso, mas hoje a gente vai estudar pouco sobre Saulo de Tarso, porque a primeira vez que Saulo de Tarso aparece na Bíblia, o personagem principal é outro. E a gente vai estudar essa história. Abra sua Bíblia em Atos, o livro de Atos está no Novo Testamento, é o 5º livro do Novo Testamento. No capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 8. Atos 6, verso 8. Eu vou ler aqui, acompanhe daí. Preste atenção na sua Bíblia, eu quero que você leia aqui. Por quê? Por que isso é importante? Eu estou falando aqui, estou passando sermão, mas eu não tenho nada para passar para vocês que transforma a vida de vocês. O que tem que transforma a vida está aqui, é a Bíblia. Então, tudo que eu estiver falando aqui, se eu falar algo que não está de acordo com o que você leu aqui, você não me segue, você segue o que está aqui. Então, a gente vai ler aqui da história, eu quero que você acompanhe aí da sua Bíblia, para a gente ver essa história. Verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamados libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Então nós temos aqui um personagem. Qual que é o nome dele? Estevão. Então aí, no número 4 do seu guia, você pode colocar o personagem principal da história. A primeira vez que Saulo é mencionado na Bíblia, o personagem central aqui é Estevão. Vamos falar um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui, tanto geral da Bíblia quanto da vida de Estevão. Primeiramente, geral da Bíblia, a gente sabe que desde o começo da história, é importante, abrindo um parênteses aqui, eu gosto sempre, quando eu vou expor uma história da Bíblia, pegar o contexto em que ela se encaixa dentro de um todo da Bíblia. Sempre falo isso, que a Bíblia a gente tende muitas vezes a estudar histórias muito separadas, só que elas são importantes às vezes num contexto geral, num contexto maior,
para a gente poder entender um significado maior dela. Então, no geral da Bíblia, a gente sabe que o pecado entrou na humanidade e Deus ele fez um plano. Eu vou restaurar a humanidade. E ele tenta isso, dá errado, tem que fazer o dilúvio, começar do zero, e aí ele fala, agora eu vou fazer através de um povo. E esse povo é considerado o povo de Israel, se divide em 12 tribos. O tempo vai passando, e diversos momentos dessa história, esse povo de Israel quebra o que são chamados de alianças com Deus. Essas alianças são quebradas normalmente por distanciamento de Deus e adoração a falsos ídolos, a falsos profetas, a falsos deuses. Então, muitas vezes na Bíblia, Deus faz uma aliança com alguém, encaminha essa pessoa, mas essa pessoa cai, e isso leva o povo todo a adorar deuses falsos, a distanciar de Deus, a entrar em adultério, a entrar em prostituição, entre diversas outras coisas. Passaram-se muitos anos, essa tribo se unificou, virou uma só, entrou o período dos reis e tudo mais, e eles, alguns mestres se formaram estudiosos de todos os Cristos do Antigo Testamento, se juntaram, e o objetivo deles era qual? Manter ordem nesse povo, para que esse povo não caia de novo em idolatria, não caia de novo em adorar falsos profetas, para que nós continuemos sendo o povo de Deus. E esse povo, o povo de Israel, vivia sob regime romano. Os romanos eram o império que dominava a terra, mas eles tinham certa liberdade para adorar a Deus ali, e os romanos apoiavam. Só que agora, esse povo não era mais um povo. O povo de Israel havia se misturado em várias terras, em vários locais. Havia gente do povo de Israel para todo lado, não sabia mais distinguir exatamente de forma que está aqui o povo de Israel. Estavam misturados entre esse império romano, haviam muitos. E aí vem Jesus. Jesus ele vem. E o povo, eles esperavam um libertador. Mas o que eles esperavam? Um libertador social. Eles esperavam alguém que viria e livraria o povo de Israel, uniria o povo de Israel que estava disperso, para que eles fossem um só e saíssem das garras do povo romano. E era isso que eles queriam. E era isso que, inclusive, os próprios discípulos queriam que Jesus ia fazer. Tanto que quando Jesus morre, eles ficam desolados. O pastor Demival pregou aqui de manhã e falou um pouco sobre isso, de como Maria, ela se sentiu completamente abalada, como os discípulos estavam quando Jesus morre, porque eles esperavam que Jesus fosse libertar eles. Vão morrer agora, Jesus morreu. Só que Jesus ele não veio para isso. As profecias não apontavam para um libertador social, mas sim para um libertador espiritual. Que libertaria eles das garras do pecado, libertaria eles das garras da morte. E é para isso que Jesus vem. Jesus ressuscita, e aí a gente chega nesses momentos que a gente está chegando aqui da fase de Estevão. Ele fala para os discípulos que ele veio para que eles pregassem da salvação, da libertação, não de um povo, porque o plano de Deus nunca foi salvar apenas Israel. O plano de Deus foi salvar toda a humanidade. Israel era uma forma de poder chegar até Jesus. E agora era o momento que isso aconteceu. Agora era o momento que acabou. Não é mais só um povo de Israel que estava disperso. Agora é o momento de pregar a todos, toda língua, toda nação. E ele fala isso para os discípulos. E os discípulos se reúnem e começam a orar e pedir o Espírito Santo. E aí chega um momento. Porque o que acontecia? O povo de Israel, como eu falei, eles estavam dispersos. Mas eles ainda eram muito firmes nas suas tradições. E a capital religiosa do povo israelita era a cidade de Jerusalém. E eles ainda seguiam as festas. Então havia muitas festas que, quando era o momento dessas festas, não importa onde muitos desses estavam, em várias cidades diferentes, eles se ajuntavam para celebrar as festas onde? Jerusalém. E foi o caso da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes aconteceu e representantes de diversos locais, de diversas tribos, diversas cidades se reuniram para celebrar a festa de Pentecostes. E foi nesse momento que os discípulos saíram para pregar. Tem o grande milagre que Pedro, todos os discípulos começavam a falar e as pessoas que estavam ali entendiam cada um na sua própria língua. Eles já estavam em locais diferentes, cada um falava uma língua diferente, mas todos entendiam na sua própria língua. E ali os discípulos começaram a pregar sobre esse Jesus. Chegou uma nova fase em que o povo de Israel devia se juntar como um novamente para pregar sobre esse Jesus, que os profetas, Moisés, todos, eles falavam das profecias do Messias que viria e que ele era Jesus, que
que ele não veio simplesmente para salvar do âmbito social, mas que ele veio para salvar o povo inteiro, toda a terra, para trazer salvação. E que esse Jesus prometeu que voltaria. E esse movimento cresceu de forma assustadora. E é aí que entra o problema. Com esse crescimento veio a oposição. Quem era a oposição? Os mestres. Na cabeça deles, esse Jesus era um quê? Um falso ídolo, um falso profeta. Então vamos lutar contra isso, porque a gente veio aqui para manter o povo. Só que o Espírito Santo falava de forma tão convincente através dos discípulos, dos apóstolos, que era impossível de as pessoas resistirem. Eles viam que aquela era a mensagem correta. Que esse não era um falso profeta, um falso ídolo, mas que ele era o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Estão conseguindo acompanhar aqui? Estou tentando explicar um pouco do contexto que chega Estevão. Então esse movimento cresce de forma assustadora e há perseguição. E nesse movimento precisam levantar alguns líderes. E no capítulo 6, a gente não leu, do versículo 1 a 7, são selecionados 7 líderes. Esses 7 líderes, entre eles, o principal deles é Estevão. Então a gente tira aqui a primeira lição sobre Estevão. Estevão, ele não era um cara qualquer. Estevão era um cara extremamente devoto a Deus. Porque você pensa, um movimento que havia crescido a dezenas e talvez centenas de milhares de pessoas. E eles precisam escolher 7 líderes. O principal deles é Estevão. Ele era um cara fora de série. E aqui a gente leu que ele era de uma oratória impecável, que ele falava e que as pessoas não conseguiam tirar os olhos. Ele falava muito bem, mas que além disso, a principal característica dele é que ele era um homem cheio de fé e de graça. Cheio de fé e de graça. Cheio vem de uma palavra do grego que hoje aplica para a nossa palavra em português de plenitude. Pleros, a plenitude era completo, era todo de fé. Tudo que Estevão fazia, ele tinha fé. Ele era um homem diferenciado. Ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça. Para todos com quem ele passava a graça, não era apenas que ele tinha salvação. Isso aí todos têm a graça nessa medida. Mas que ele não apenas tinha para si, mas ele era cheio, ele transbordava e ele dava graça para outros. Esse era Estevão, um homem diferenciado, estudioso. E quando você une a disciplina e a habilidade humana, junto com o poder divino, não havia mestre, não havia nada que parava Estevão. Então, o que fazem? A gente leu aqui que alguns homens, entre eles, Saulo, que vai ser mencionado logo em breve, chama os principais mestres, os maiores estudiosos de Novo Testamento. Sabiam de cor e salteado todas as aplicações, referências, tudo que tinha no Antigo Testamento, tudo que tinha nas escrituras que eles tinham no momento. Tiraram Estevão de uma prisão que estava e falaram, muito bem, Estevão está preso, mas não está dando certo, porque o povo ainda está seguindo o movimento dele. Vamos pegar um dos principais dele, que é Estevão, e vamos pôr para debater com os melhores mestres. E vamos colocar o povo para assistir. Porque o que acontece? Estevão vai passar vergonha, Estevão vai tomar uma surra de discussão, de argumentação, e o povo vai fazer o quê? Parar de seguir esse movimento. Vão ver que esse movimento é errado. E eles chamam Estevão. Então, no guia aí, ó, número 5. Armaram uma armadilha para Estevão e o movimento. Mas quem que caiu? Eles é que caíram nessa armadilha. Porque, como eu disse, Estevão unindo o lado divino que ele tinha cheio de espírito, de graça, de fé, junto com a disciplina que ele tinha em estudar a palavra, em se aprofundar, isso nada bate. Aí o que acontece? Estevão, ele faz um discurso. E são bastante versos, mas eu gostaria de ler alguns com vocês. A partir do capítulo 7, verso 1, a gente vai lendo. Quando eu pular, eu falo qual é o próximo verso que eu vou ler. Capítulo 7, verso 1. A gente vai ler o discurso de Estevão. O discurso, ele surge de uma pergunta, que está nesse verso 1. Acompanhe comigo. Então ele perguntou ao sumo sacerdote, porventura é isto assim? Lembrando, o contexto aqui é de que eles tinham acabado de trazer falsas testemunhas para acusar falsamente que Estevão falou isso, isso e isso, que ele falou que ia quebrar os costumes de Moisés e acabar com o templo e
instruir coisas novas, como se ele fosse um revolucionário rebelde. E o sumo sacerdote pergunta, e aí, é isso mesmo? E aí agora Estevão começa. Estevão respondeu, verso 2. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Verso 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e destes os patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Passando agora para o verso 18. Verso 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Terminamos agora o verso 22. Vamos passar agora para o verso 36. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos estará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Passando agora para... Vamos ver o verso 40 também. 40. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Versículo agora, 45. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Verso 48, muito importante esse verso, acompanhe aí, 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos, de coração e de ouvidos, eu vou parar aqui. Então, eles simplesmente fazem uma pergunta para Estevão. Estevão, é isso mesmo que você está falando? Estevão falou. Então eu vou falar para vocês aí exatamente o que eu estou falando. E ele começa um discurso. E aí, pode passar para o próximo slide? O discurso de Estevão, ele começa com similaridades. Se não me engano é isso, similaridades. E depois traz o diferencial. O que Estevão faz? Ele pega e começa a contar um resumo da história, que foi mais ou menos o pano de fundo aqui, o background que eu passei para vocês, o contexto geral de onde chegou esse momento, de toda a história da Bíblia. Ele começa a falar de Abraão, de Moisés, de Isaque, de Jacó, menciona profetas. E qual que era a similaridade? Tudo ele estava falando, eu não sou um rebelde, eu não sou um novo, eu não quero instituir aqui uma nova doutrina. Eu creio daquilo que vocês creem. Ele estava falando para todos ali. Eu creio em Moisés, foi esse Moisés
foi esse Isaac, foi esse Jacó, foi esse José, esses mesmos que vieram em nome de Deus. E quando eles falavam, o que o povo fazia? Queimava, destruía bezerros, ia contra. Quando Deus falava através de pessoas, quando Deus aparecia para o povo ia contra Deus. E é isso que vocês estão tentando defender hoje. Eles estavam falando basicamente isso. Vocês estão com medo que a gente esteja falando aqui de um falso profeta, de um novo bezerro, que a gente esteja instituindo uma nova idolatria. Mas não é isso. E aí ele vai para o diferencial. O que ele traz de novo? Ele fala que, como Moisés falou, o plano é que viria um novo profeta, um filho de Deus. E é desse que eu estou falando, é o que Estevão está falando. Eu estou falando desse novo profeta. Tudo isso que Moisés fez, tudo isso que Jacó fez, tudo isso que José fez, não vale de nada, se não for por esse profeta que vem. E esse profeta veio. Esse profeta é Jesus. E aí eles tinham perguntado antes, que falou sobre a destruição do templo. Ele falou, ora, mas o templo não foi escrito que Deus falou, quem que é o homem para construir com pedras, com coisas humanas aqui na terra, um templo para que eu habite, sendo que eu que dei para o ser humano tudo isso, como que eu vou habitar, ficar limitado a um local? Simplesmente falando, acabou essa fase do templo, porque Deus ele não depende de um templo. Deus ele veio através de Jesus. Agora esse é o Salvador e ele não quer mais apenas um templo para o povo de Israel, ele quer conquistar todos, ele quer ser o Deus de todos. E quando ele fala isso, quando ele faz esse diferencial, que é de tudo aqui, ele estava indo com muita cautela. Aí ele chega no ponto, que foi o verso que eu falei que é chave, o verso 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Céu é meu trono e a terra. Quando ele fala isso, ele está basicamente dizendo, sim, em parte, vocês têm razão, vocês estão errados, eu não vim aqui para instituir uma nova doutrina. Mas em parte, vocês estão certos, porque eu prego que acabou-se as tradições antigas nossas de que apenas um povo de Israel que devemos seguir as tradições. As tradições, elas têm um motivo para elas existirem, que é o motivo de trazer vida a Jesus, ao Messias. E agora ele veio. E nesse momento, vocês podem ver que algo diferente acontece. Porque quando a gente chega no verso 50, ele termina o discurso dele. Ele estava contando uma história. Parece que aqui tem uma pausa. Ele para na história. Muito provavelmente, quando ele fala essa parte mais bruta para o que os ouvidos deles queriam ouvir, os mestres se escandalizam, ficam loucos. E aí então ele chama a atenção deles, que é o verso 51. Leiam comigo. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Onde que ele está colocando os mestres? Os mestres que, no papel, estão defendendo contra a idolatria, contra um novo Deus. Ele está falando que eles são quem? Vocês são os idólatras. Porque durante todo esse tempo, as pessoas que vinham e falavam de Deus, elas eram rejeitadas. E hoje vocês estão resistindo. E ele falou com toda a autoridade que ele tinha o Espírito Santo com ele. O Espírito Santo está falando no coração de vocês. E vocês sabem que essa é a verdade. Mas estão resistindo. Resistindo no coração de vocês pela teimosia. Incircuncisos. Palavra forte que ele usa. Qual dos profetas, verso 52, vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Que porrada! Que soco na jugular desse povo. E aí Estevão fala, e é o momento que eles são quebrados por inteiros. Eles falam que o Filho de Deus que veio libertar em nome de Deus, e eles queriam manter a palavra e estavam fazendo justamente o contrário, quebrando as leis. Os mestres, os que receberam a lei por ministério de anjos, não a estão guardando.
Esse era Estevão, um homem de poder e de força. Um homem que, apesar de tudo, falava o que tinha que falar. Com tato, com jeito, com oratória, com fé, mas falava sem medo, sem dor. Estevão, ele aparece aqui junto de outro personagem. Vamos ler um pouco agora, mais a partir do verso 54, que a gente vai entrar agora no personagem que Lucas, que é o escritor de Atos, quer introduzir para a gente através da história de Estevão. Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado... Como era o nome do jovem? Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olhem as últimas palavras de Estevão. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Estevão causa terror naquele povo. Eles unanimemente retiram ele do local, levam para fora da cidade e ilegalmente apedrejam e matam Estevão ali. E lembrem o que eu falei no começo. Na Bíblia os detalhes são muito importantes. Por que a Bíblia menciona de um tal de Saulo aqui? É simplesmente um cara que estava lá e deixaram as vestes com ele. Porque esse personagem ele é muito importante. É muito importante que Saulo esteja aqui na história de Estevão. Pode passar. Porque Estevão, ele foi o catalisador da pregação do Evangelho e da vida de Saulo. O que é um catalisador? Alguém sabe me dizer o que é um catalisador? Como? Algo que dá liga. O catalisador, ele é... Alguém entende de química? Eu sou péssimo em química. Mas ele seca o produto. Não só isso, o catalisador, ele é o que faz um produto passar a funcionar da forma que devia. Vamos dizer, você tem uma poção química aqui com várias coisas. Ela está lá parada. Mas você quer que esses elementos químicos eles façam algo. Para eles fazerem algo, eles serem ativados, eles precisam de uma outra coisa que entra, que ativa todo o processo que eles fazem. Esse elemento que ativa tudo isso é chamado de catalisador. O catalisador é algo que vem para fazer as coisas acontecerem. O catalisador a gente pode pegar para a nossa vida é o sopro de vida. Nós somos corpo, Deus formou o corpo, mas para a gente ver, ele precisou dar o espírito para a gente. O sopro dele é o catalisador que faz a gente ver. E Estevão, a gente vê que ele é basicamente uma história triste. A gente termina o capítulo 7 triste. Porque um homem de fé, um homem de Deus, que aparentemente estava derrotando na oratória e no espírito, Deus usando ele para alcançar tantas pessoas. O que acontece com ele? Ele é apedrejado. E reparem, isso tudo é muito pouco tempo. É questão de semanas ou meses. Desde que os discípulos começaram a pregar, de que Estevão ouviu essa mensagem, estudou, passou a pregar também. O ministério de Estevão é muito curto. Um homem de tanto potencial, um homem de tanta fé, morre simplesmente assim. E aos nossos olhos, parece que acabou aqui para Estevão. Que os frutos dele acabaram, foram em vão. Só que não foi assim. E é por isso que a Bíblia introduz Saulo. Porque Estevão ele vai ser o catalisador de duas coisas. A primeira, a pregação do Evangelho, a pregação do reino. Segundo, a vida de Saulo. Por que a pregação do Evangelho? Qual que era a promessa de Jesus para os discípulos? Vocês vão ser minhas testemunhas onde? Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria
e depois até os confins do mundo. Onde que os discípulos estavam pregando? Onde que teve a festa de Pentecostes? Jerusalém. Quando Estevão morre, ali começa uma perseguição cruel. Aí eles estão dizendo, começou. Quem estiver fazendo parte desse movimento e pregando esse movimento, vai ser pego, vai ser preso, vai ser morto. E o que acontece com o povo a partir dali? Eles começam a sair de Jerusalém para poder fugir. E com isso, para onde eles vão? Para a Judéia. E depois, para onde que eles vão? Para Samaria, que era a ordem dos locais na geografia. E é assim que o ministério grande da pregação do evangelho começa. Parece que é triste, mas é agora que o evangelho começa a crescer mais ainda. Para a Judéia e Samaria não tinha perseguição certa que parava esse povo. Só que mais do que isso ainda, não mais, mas junto com isso, a vida de Saulo. Saulo, a gente pode considerar o Estevão do outro lado da moeda. Saulo, ele era um jovem que depois disso ele foi colocado, instituído como um dos principais mestres nessa perseguição, dos principais líderes religiosos. E Paulo era um homem sincero naquilo que ele acreditava. Diferente da maioria dos homens ali, Paulo, ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa, perseguindo essas pessoas. Estava espantando a idolatria. Ele olhou Estevão e ele era como Estevão, só que do lado contrário. Esse era Saulo, um homem sincero, seguindo as coisas, o caminho errado. E é interessante saber que Saulo, ele é mencionado aqui por outro motivo também. Saulo é mencionado aqui porque agora ele vai ser o personagem principal da história. A partir do final do capítulo 8, capítulo 9 em diante, a gente vai ter a história de Saulo. E eu queria passar para o último slide, trazer uma aplicação para Saulo. Não confie no seu próprio entendimento. Busque convicção em Deus, mas siga a sua convicção com toda a sua alma. Saulo, ele vai ser chamado depois por Deus. A gente não vai entrar nesse assunto porque ele é o próximo da próxima semana. Porém, por que Saulo? Eu fico imaginando aqui, eu não estou dizendo que foi assim, que a Bíblia não fala disso, mas eu imagino que talvez até Paulo não tenha sido o único que Deus tentou chamar. Porque a gente vê que naquele momento que Estevão estava ali, tinha muitos homens ali. Talvez Deus tenha chamado outros, ou então Deus simplesmente sabia que apenas Saulo ali era sincero. Mas o ponto chave sobre Saulo aqui é que a sinceridade dele era diferente de todos aqueles outros. Você vê que Estevão, ele fala: homens incircuncisos que resistem ao Espírito Santo. Mas a gente vê que esse momento de Estevão impactou Saulo de uma forma totalmente diferente. Enquanto os homens ali sentiam raiva de Estevão, e Saulo, ele, apesar de ter concordado com aquilo nunca saiu da cabeça de Saulo. E quando ele descobre o caminho que ele seguia era errado, a culpa que ele sente, o tanto que ele faz para tentar repor aquilo que ele causou com a morte de Estevão, é gigantesca. Porque a sinceridade de Saulo era grande. Mas havia um problema com Saulo. Apesar de ser impactado, apesar de estar no caminho errado, ele continuava naquele caminho, com toda a sua força, com toda a sua garra. Eu falei que quando a gente estuda sobre os personagens da Bíblia, a gente precisa estudar sobre os erros e os acertos que eles fazem para poder tirar lições para a nossa vida. E esses são os dois personagens que a gente estudou hoje. Estevão e Saulo. De um lado, Estevão. De outro, Saulo. Dois homens com tanto em comum. Dois homens inteligentes, estudados,
2 homens cheios de capacidade intelectual, 2 homens crendo piamente que o que faziam era o correto. No entanto, um seguia o caminho certo e o outro o caminho de destruição. Um era usado poderosamente pelas mãos de Deus e outro era usado poderosamente pelas mãos de quem? De Satanás. Outro era usado poderosamente pelas mãos de Satanás. É por isso que não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Nas perguntas, tinha a terceira lá das perguntas de convivência. O que é mais importante? Ter convicções fortes que você siga com todo o seu coração, ou ter a mente aberta para saber se suas convicções são corretas ou não. Mais importante que essas duas coisas é confiar em Deus. Em Deus. De nada me serve simplesmente ter uma mente aberta para tentar sempre mudar de opinião, sempre estar tentando melhorar, e eu não seguir firmemente aquilo que eu devo acreditar, que era o que Estevão fazia. Mas nada me serve também eu ser tão forte, convicto naquele que eu acredito, que eu fique cego e não veja que eu esteja sendo usado por Satanás em vez de ser usado por Deus. Duas pessoas tão parecidas seguindo caminhos totalmente opostos. A gente tem 3 fases de Saulo. A primeira é essa, Saulo de Tarso. Um homem que seguia fortemente suas convicções, mas que seguia para o caminho todo errado. Uma vez na sua vida você já foi tão teimoso que não adianta o que um fala, o que o outro fala, o que Deus fala principalmente. Você acha, não, eu aprendi assim, é assim. Tem muito disso, né? Não, minha mãe me ensinou assim, eu aprendi assim desde pequeno. Não, mas eu sinto que é assim. No meu coração, eu sinto que tem que ser assim. E você segue isso tão piamente. Será que esse é o caminho certo? Que lição podemos tirar através desse personagem, Saulo de Tarso? Que lição podemos tirar através de Estevão? 2 pessoas. Quem é você? Você é Estevão ou você é Saulo? Você é Estevão que segue totalmente o que você acredita, baseado em Deus, entregando-se a Ele, e que não importa que outros venham e te proponham a morte, você vive pelo Evangelho e você morre pelo Evangelho. Ou é você, Paulo, que segue o caminho errado e você não morre pelo Evangelho, mas você mata pelo Evangelho contrário. Ou então, talvez você não seja nenhum dos dois, você esteja apenas num momento muito frio da sua vida. Você não é nem Saulo, nem Estevão, você não segue nada, você está totalmente desligado, você não sabe no que acreditar. E eu não sei nem o que é pior. Quer ser Saulo, que tem sinceridade, Deus chama, ou você que ouve, não decide nem ser Estevão, nem ser Saulo, e de lado nenhum, estando do lado errado. Nós temos 3 tipos de pessoas nessa história. Quem você quer ser? Saulo de Tarso? Estevão? Ou um dos que ouviram a mensagem e resistiu à mensagem? Que a Bíblia fala de forma pesada. Estevão chama de duros de coração, incircuncisos. Circuncisos significa aqueles que não são salvos, perdidos, impuros. Quem você quer ser? Ou melhor, quem você é hoje? Você se encontra no caminho de Estevão, se encontra no caminho de Saulo ou de nenhum? Saulo, ele seguiu um caminho errado, mas a gente vai ver na frente que ele muda o caminho dele. Sempre tem como mudar. Sempre tem como ouvir o chamado de Deus. O chamado dele nessa tarde, para mim e para você é: quem sou eu? Quem é você? Quem eu quero ser? Eu quero ser como Estevão. Não importa se nesse momento eu esteja sendo Saulo de Tarso. Não importa se nesse momento eu esteja sendo o mestre da lei. Minha vontade é entregar meu entendimento a Deus e seguir fielmente, com toda a minha convicção e com toda a minha força, aquilo que Ele tem para mim. Isso não é fácil. Depende da força do Espírito Santo. Não importa se você esteja seguindo um caminho errado. Entregue nesse momento a Deus. Sua vida, seu entendimento. Semana que vem
a gente vai estudar. E eu queria terminar com o verso 8:1. Diz: "E Saulo consentia na sua morte." E aqui a gente vai começar a estudar um pouco sobre Saulo. Próxima semana não vai ser Saulo de Tarso, vai ser Saulo, Saulo. 2 vezes o nome dele. Vocês vão ver por quê. Saulo, Saulo. O que esses 2 nomes têm a ver. Mas enquanto a gente não chega nessa parte da vida de Saulo, tire da sua vida de Saulo de Tarso, mudar o seu caminho, buscar ser Estevão, para que você seja também um catalisador. Porque não importa que venha a morte, a desgraça, a dor, a tristeza, se você estiver sendo usado por Deus, mesmo no negativo, mesmo havendo Saulo de Tarso, mesmo havendo o mestre da lei, ainda assim você vai poder causar um impacto muito maior do que o que você vê. Para o reino do Evangelho, você pode ser muito maior sendo usado nas mãos de Deus. Todos nós tomamos a decisão para sermos como Estevão. Com isso em mente, vou fazer uma oração. Bondoso Deus, que habita no céu, Senhor, muitas vezes, Pai, nós somos tão cheios de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que somos donos da verdade. Enchemos o peito para falar nossa convicção, aquilo que nós acreditamos, sem ter a mínima ideia de que estamos sendo usados diretamente pelo inimigo, levando pessoas à destruição, nos levando à destruição, Pai. Que olhemos para pessoas que se entregam totalmente a Ti. Não que sejam perfeitas, porque vimos que todos os personagens, todas as pessoas são falhas e têm defeitos. Mas quando alguém se coloca nas Tuas mãos, por mais que haja defeitos, o Senhor continua usando e o Senhor transforma vidas. Pai, que coloquemos nossa vida nas Suas mãos para sermos como Estevão, dispostos a pregar com toda a convicção, mas que antes disso coloquem a nossa convicção não como nossa, mas como Tua, dependentes de Ti, e que sejamos dispostos a matar e morrer por isso, Pai. Viver também. Tira toda a mornidão, frieza do nosso coração, Pai. Nos dá força, Pai. Que essa decisão não venha a ser de agora, mas de todos os dias da nossa vida, para que entreguemos nossa vida nas Suas mãos, entreguemos nossas convicções para que sejam Tuas e vivemos conforme elas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos ter nesse momento o nosso break. Vocês estão todos convidados para subir, bater um papo, socializar. Temos agora um encontro com as pessoas, comer um lanchinho e vamos ter também uma música para finalizar aqui. E depois também são todos convidados às 7 horas para o culto Team que vamos ter. Abraço e boa tarde, boa semana.